Código Florestal Brasileiro é um documento que estabelece normas e diretrizes para o uso e proteção dos recursos naturais. Regula, por exemplo, atividades como extração de madeira, uso da água, preservação da biodiversidade, enfim. Nessa reportagem que você vai ver agora, você vai perceber também a importância de seguir tais indicadores para a garantia da qualidade de vida em um município, sobretudo para evitar consequências maiores em épocas de chuva. O Instituto Terra de Preservação Ambiental fez um levantamento dos desastres naturais ocorridos em todo o Brasil no período de novembro de 2008 a janeiro de 2011. Os gastos com reconstrução de cidades e apoio à população chegaram a 5 bilhões e 300 milhões de reais. A mais recente dessas tragédias aconteceu em janeiro, na região serrana do Rio. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas e muito dinheiro público poderia ser economizado se o Código Florestal Brasileiro fosse respeitado. Desde 1965 e depois da revisão de 2002 do Código Florestal, o governo federal vem postergando o prazo para adequação ambiental das propriedades. O que significa isso? Significa o prazo em que o governo vai cobrar que as propriedades cumpram todos os limites de APP, de área de preservação permanente, de reserva legal, dentro das propriedades. 2010 foi um ano de muita mobilização do movimento ambientalista para conter o avanço da bancada ruralista no Congresso Nacional, que deseja mudar radicalmente a legislação ambiental brasileira, a começar pelo Código Florestal. Os lugares onde o código é mais cumprido, ele é cumprido na sua integridade, os casos de desastres naturais com morte são muito menores. Essa tragédia poderia ser muito menor se as áreas de risco, que são as áreas do entorno de rio, de nascentes, áreas de encostas muito íngremes, topos de morro, não tivessem ocupadas. Os estados têm o poder de avançar na legislação federal, desde que seja para tornar a lei ainda mais restritiva. Por esse motivo, o Instituto Terra de Preservação Ambiental lançou uma petição online pela adequação das propriedades rurais do estado do Rio de Janeiro ao Código Florestal. A petição é uma forma de pressionar o governo. A ideia é conseguir 50 mil assinaturas. E pelo endereço www.itba.org.br, esse endereço que está aí na tua tela, itba.org.br, você pode obter mais informações sobre o Código Florestal Brasileiro e ainda sobre o movimento pela aplicação desta lei. Agora comigo aqui no estúdio, André Ilha. Ele é diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente aqui do Rio de Janeiro. Participe conosco desta entrevista pelo telefone ou pela internet no twitter.com. Boa tarde, André. Boa tarde, Brito. Obrigado pela presença. Quer dizer, a gente viu aí na reportagem 2 exemplos de regiões atingidas por catástrofes naturais recentemente. O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a região de São Gonçalo e Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e mais recentemente ainda, a região serrana aqui do estado. Qual é a importância dessas regiões no contexto de evitar tragédias maiores em catástrofes se o Código Florestal Brasileiro fosse devidamente aplicado nessas regiões? Brito, eu vou me prender a essa última grande catástrofe da região serrana, que ela foi assim um mostruário de como que o Código Florestal, se ele fosse corretamente cumprido, muito menos mortes teriam ocorrido, muito menos prejuízos materiais também teriam ocorrido. As chuvas que nós tivemos foram absolutamente anormais, fruto, acredita-se, já das mudanças climáticas, provocadas, entre outras razões, pelas próprias queimadas e pelo desmatamento, mas isso é uma outra perna da história. E em qualquer país do mundo, com um volume tão intenso de chuvas, problemas e mortes, fatalidades aconteceriam, mas elas foram muito mais multiplicadas em virtude da ocupação desordenada de áreas de encosta e, principalmente nesse caso, das faixas ao longo dos rios definidas como não edificantes pelo Código Florestal. A bancada ruralista ataca no Código Florestal 2 institutos:
as chamadas áreas de preservação permanente, que são topos de morro, encostas com mais de 45 graus de inclinação e faixas ao longo dos rios variáveis em função do tamanho desses próprios rios. E também as chamadas reservas legais das propriedades rurais, que são percentuais que devem ser mantidos intactos, e no caso aqui do Sudeste, isso é de 20%, para a manutenção da função ecológica das regiões. E se nós não tivéssemos as margens do rio indevidamente ocupadas, o número de mortes teria sido infinitamente menor. Pois é, nesse sentido, a gente tem uma pergunta aqui da nossa telespectadora, a Elizabeth Alves, aqui do Rio de Janeiro. Ela questiona o seguinte: por que as autoridades, num momento como esse, não investem justamente na prevenção, justamente na aplicação dessas leis para evitar tragédias maiores? E, complementando a pergunta da Elizabeth, é o momento, André, do Código Florestal brasileiro ser revisto no momento em que o mundo inteiro discute mudança climática, discute práticas mais sustentáveis, menos nocivas ao meio ambiente? Bem, respondendo à pergunta da telespectadora, neste momento isso está sendo revisto e o plano de ocupação dessas áreas mais fortemente atingidas pelas chuvas torrenciais que tivemos na região serrana, eles contemplam manter o afastamento não apenas aquele previsto do Código, mas em alguns casos além, porque residências além da faixa de 30 metros, que é aquela determinada pelo Código Florestal, para regiões como, por exemplo, o Vale do Cuiabá, se mostrou insuficiente. Residências foram levadas pelas águas numa distância maior do que 30 metros. Então, se alguma revisão tiver que haver do Código Florestal, seria precisamente no sentido de, em algumas situações, torná-lo ainda mais restritivo, porque nós estamos vivendo um tempo de mudanças climáticas com a exacerbação dos fenômenos climáticos. Só para os telespectadores entenderem, essa faixa de 30 metros é a faixa de vegetação que fica à margem dos rios, que justamente protege os desbarrancamentos, a força da água no momento de grandes chuvas, né? A revisão do Código Florestal prevê que em determinados momentos essa faixa passe apenas para 5 metros. Esse é um grande perigo, né? Não, esse é um perigo extremo e me parece um verdadeiro suicídio uma medida dessa vir a ser aprovada pelo nosso Congresso. A quem interessa rever uma legislação como essa? Exclusivamente aos grandes latifundiários do país. Os pequenos proprietários rurais, que são aqueles que produzem o grosso do alimento que é consumido pela população brasileira, eles já se manifestaram muito claramente através das suas entidades nacionais, que são contrários às mudanças propostas pela bancada ruralista para o Código Florestal. Então, nesse sentido, chega a ser irônico que o maior ídolo dos latifundiários brasileiros hoje é um deputado eleito pelo Partido Comunista. O que você imagina que vai acontecer nos próximos anos, André? Quer dizer, sobretudo, independente das mudanças no Código que podem ser embarreiradas, mas num ambiente como a Amazônia, por exemplo? Bom, nós não podemos repetir na Amazônia os erros que já foram cometidos no passado, até por desconhecimento, numa região como o Sudeste, onde a Mata Atlântica foi devastada ao ponto de só restarem cerca de 7 a 10% da sua cobertura original, com graves prejuízos à função e até à produtividade do solo em muitas áreas. Aqui no Noroeste Fluminense, não precisamos ir muito longe, no Noroeste Fluminense, em alguns lugares, por causa do mau uso do solo, nós temos sintomas claros de desertificação em algumas áreas. E é um erro achar que o Código Florestal foi pensado para o bichinho e para a plantinha, como pejorativamente algumas vezes algumas pessoas mal intencionadas se referem a ele. O Código Florestal foi pensado por agrônomos visando a manutenção da produtividade das propriedades rurais e o bem-estar da população humana de uma maneira geral. Tá certo. Muito obrigado a você, André, pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Breno. Vamos deixar aí na tela, novamente, o endereço www.itpa.org.br. Nesse endereço, você pode pegar mais informações sobre o Código Florestal Brasileiro. Eu vou repetir, www.itpa.org.br.